por esse tempo aqui. Eu creio que, de alguma forma, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai nos atingir. Senhor, fala com cada uma das pessoas que estão aqui, que essa palavra, esse tempo de ministração, esse culto já foi tão abençoado, mas nós queremos sair daqui com uma palavra rema, uma palavra de direção, uma palavra de vida e de mudança, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero contar uma historinha de um garoto que ele era muito ambicioso, um menino que, e numa certa ocasião, em cima da mesa da casa dele tinha uma jarra. Todos sabem que a jarra ela começa um pouco menor em cima e depois ela abre embaixo. E isso estava lá a jarra com alguns bombons. E aquele menino ficou olhando para aquela jarra o tempo todo, desesperado para pegar o bombom. Para não só um, mas pegar alguns bombons que estavam na jarra. E ele ficou ali olhando e sendo tentado a pegar. Será que eu pego? Será que eu não pego? Será que eu pego? Será que eu não pego? Até que ele resolveu pegar a jarra e colocou a mão para pegar os bombons. Quando a mão entrou, ela entrou fácil, porque estava vazia. Mas a mão não saía mais, porque estava cheia de bombons. E ele desesperado, começou a ficar desesperado para poder tirar a mão, começou a gritar, começou a chorar, entrou em desespero, falou, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, e gritava, a mãe veio correndo, e falou, menino, o que está acontecendo, por que você está chorando tanto assim? Não, mãe, a minha mão não sai dessa jarra, eu não consigo tirar a minha mão da jarra. Aí a mãe olhou para ele, deu risada, falou, menino, é muito simples. É só você soltar os bombons. E outra, se você não fosse tão guloso, você não estava passando por essa situação. Mas o que aconteceu? O moral da história é o seguinte, aquele menino, ele viu os bombons, ele colocou a mão ali, pegou os bombons e ele não queria soltar os bombons. Na cabeça dele, se ele soltasse os bombons, ele ia perder. Ele poderia ter comido um, depois outro e assim por diante. Aonde eu quero chegar? Todos nós, muitas vezes, nos prendemos em algumas áreas que nós não sabemos nem como nós nos prendemos. Nós não sabemos nem como isso aconteceu. Mas por que acontece? Por causa dos nossos olhos, por causa do desejo, por causa das nossas tentações. E hoje eu quero ministrar uma palavra que o tema é eliminando o adversário. Todos nós, como homens e mulheres, temos muitos adversários. Mas no âmbito espiritual, nós temos um adversário. E esse adversário, ele quer destruir as nossas vidas. Esse adversário quer destruir a tua vida, quer destruir a tua casa, quer destruir os teus negócios. E ele tem meios para nos atingir. Só que esse adversário, ele quer atuar nas nossas vidas, num todo. E nós todos aqui, talvez, eu não sei se você já ouviu isso, mas a Bíblia diz que nós somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Veja bem, queridos, alma, espírito, alma e corpo. O diabo ele quer destruir as nossas vidas atacando essas três áreas, espírito, alma e corpo. É muito comum você falar corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a nossa convivência, nós estamos muito envolvidos com o corpo, nós estamos muito, o dia a dia nós imaginamos que nós somos corpo, mas nós somos espírito. E o diabo ele quer atuar nessas três áreas, e se ele entrar nessas três áreas, espírito, alma e corpo, ele destrói as nossas vidas. Mas uma coisa que também precisa ficar claro para nós, que essas três áreas elas não são independentes. O espírito, a alma e o corpo, por mais que talvez quando você comete alguma coisa, você faz alguma coisa, seja espiritual, seja mais na área da carne, no físico,
ou às vezes emocional, você pensa que são situações separadas, mas não são, é uma coisa só. Elas são, na verdade, interdependentes uma da outra. A alma depende do espírito, o espírito depende do corpo, e um por diante depende do outro. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender também, o diabo, ele não é, ele é feio, horroroso, enfim, não é aquilo que nós vemos lá na televisão, com chifrinho, ele é muito pior que isso. Só que o diabo, ele não é criativo, ele não é inteligente, mas ainda assim, até os dias de hoje, o diabo vem fazendo vítimas. O diabo vem destruindo pessoas. E destruindo na onde, pastor? Destruindo no espírito, na alma e no corpo. E eu quero nessa noite que você tenha revelação, porque se você sair daqui dessa noite com essa revelação, entendendo que você tem essas 3 áreas para proteger, e eu quero também te dizer como você pode proteger essas 3 áreas. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, querido. A sua forma de viver vai mudar, o seu casamento vai mudar, a sua forma de existir, de ser vai mudar, mas nós precisamos ter revelação do que a palavra de Deus diz. Todos nós sabemos que o diabo, ele é nosso adversário, e nós precisamos eliminar esse adversário. Mas ele não desiste de nós. Quando nós achamos que nós eliminamos ele aparece de alguma outra forma. Quando nós achamos que está tudo resolvido, ele vem de uma outra forma. E nós ficamos, às vezes, até meio assustados com o diabo. Mas o diabo, a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Do meu e do seu. Mas se nós não tivermos olhos espirituais para enxergar, ele entra para destruir. E ele destrói. Ele acaba com as nossas vidas. Agora, uma coisa que eu quero ler com você aqui, Lucas 11, verso 4, diz assim: perdoa-nos, na oração do Pai Nosso aqui, um trecho dela, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Queridos, hoje, se nós pararmos para pensar, nós convivemos mais com o pecado ou com a tentação? Nós convivemos mais com a tentação, mas é impressionante como a maioria das pessoas não dão atenção para a tentação. As pessoas ficam preocupadas com o pecado, ficam preocupadas em não pecar, mas não se protegem do que precede o pecado. O que precede o pecado não se chama pecado. O que precede o pecado se chama tentação. Então, nós precisamos parar de dar atenção, talvez para o pecado, e darmos atenção para a tentação. Porque se eu e você nos protegermos da tentação, nós não caímos em pecado. Mas o problema é que nós talvez pensamos, não pastor, mas será que se eu, porque a Bíblia está falando, olha, não nos deixes cair em tentação. Quantos de nós caímos em tentações diariamente, às vezes, e nos acusamos, e pensamos, meu Deus, minha vida, eu estou sendo tentado para fazer isso, eu estou sendo tentado para fazer aquilo, eu estou sendo tentado para separar, eu estou sendo tentado para roubar, eu estou sendo tentado para masturbar, eu estou sendo tentado para fazer tantas coisas. E nós ficamos aflitos muitas vezes porque estamos sendo tentados, mas deixa eu dizer uma coisa para você, tentação não é pecado. E eu vou dizer mais uma coisa, todos nós que estamos aqui, talvez 99%, e eu estou nos 99%, viu? Temos tentações, somos tentados diariamente. Porque nós achamos que pecado, talvez é só adultério, ou só o roubo, ou não, mas pecado tem milhões de situações que são pecados, mas nós não precisamos ficar focados no pecado, nós temos que focar na
tentação. E eu te mostro na palavra porque tentação não é pecado. Vamos ler juntos Hebreus 4, 14 a 15. O que diz a Bíblia? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, você está dizendo, pastor, que Jesus foi tentado? Foi. Ele era homem como nós, mas ele não pecou. E nessa noite eu quero dizer aqui algumas coisas que vai nos ajudar a ser como Jesus. O que é a tentação então? A tentação, ela é um teste. A tentação é uma prova. A tentação são desafios, são seduções que o diabo coloca nas nossas frentes para nós comermos, para nós pegarmos. Tentação são as bandejas que o diabo passa na nossa frente, oferecendo aquilo que parece ser maravilhoso. E se nós não tivermos atento, nós vamos cair. E não é só, eu estou muito bem espiritualmente, pastor, eu estou no meu melhor momento espiritual, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Amém, querido. Mas o diabo não vai tentar você no espírito, quando você está forte no espírito. Ele vai tentar você quando você está mais fragilizado em uma outra área. O diabo, ele não é inteligente, mas ele sabe que existem 3 áreas que ele pode entrar e destruir. Se ele não entra em uma, não dá, tenta em uma, não dá, entra na outra, e vai tentando. Então nós precisamos aprender a lidar com essa situação de tentação. A tentação, ela é muito importante que nós possamos entender, queridos, porque senão nós vamos ser escravizados e destruídos por Satanás. O primeiro pecado, todos nós sabemos que entrou no jardim do Éden. Estava lá Adão e Eva desfrutando daquele jardim maravilhoso, comendo as frutas, se deliciando. E eu fico pensando com os meus botões, e eu fico imaginando a Eva passeando no jardim, andando e vendo aquela árvore para cima e para baixo, olhando, e até que aquela árvore chama a atenção dela. Aquela árvore não é mais uma árvore comum, tem muitas, mas essa aqui chama a atenção. Por que chamou a atenção? Porque na verdade, Deus disse, olha, dessa aqui você não pode comer. Isso despertou algo dentro daquela mulher, que levou ela a pecar. Deixa eu falar uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que chama demais a nossa atenção, que chama muito a nossa atenção, tudo aquilo que tira o nosso foco, que tira nosso sono, que tira nós saímos de si, tudo aquilo que começa a ficar muito forte dentro de nós, começa a levar nossa atenção para aquilo, tudo que nos leva demais para um lado, a atenção, provavelmente, nós já estamos sendo tentados nessa área. Nós já estamos sendo tentados nessa área. Sabe aquela foto que de repente você passou ali nas redes sociais e viu, e bateu, e você fechou, e está tudo certo. E de repente aquilo começa, você está dirigindo o carro e não vem outra imagem, você vê o farol vermelho e não é farol vermelho. É verde, e você vê verde e era vermelho, e aí, bateu o carro. Porque você estava viajando, talvez na foto, tirou sua atenção. E muitas vezes nós começamos a ficar tentados nessas situações e não sabemos como sair. Mas a igreja, Deus, nós estamos aqui para juntos, como corpo de Cristo,
protegermos uns aos outros através da unidade, através da oração, e sermos mais que vencedores em todas as situações, em nome de Jesus. Amém? Aquela situação da Eva tirou a atenção dela. A árvore chamou a atenção dela, chamou demais. E a Bíblia diz que até então, talvez fosse uma árvore normal, mas a Bíblia diz em Gênesis assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Agradável ao paladar. Poxa, mas era uma árvore comum, agora a árvore é agradável ao paladar. Tem coisas nas nossas vidas que é normal, é comum, é rotineiro, mas de repente se torna um Deus, se torna algo muito forte para nós, e nós começamos a ficar ali atraídos por aquilo, e nós estamos sendo tentados, e nós não estamos dando atenção para a tentação, e é evidente que nós provavelmente vamos cair em pecado. Cair em pecado. Aí depois ela viu assim, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aqui está a plataforma do possível pecado. Ela olha, ela enxerga, ela vê que é agradável ao paladar, ela sente atraída e ela vê que é desejável. A partir desse momento, a vida dela e do Adão estava em jogo, e todos nós entramos nessa. Por que hoje nós somos tentados pelos olhos? Por que nós somos tentados, nós queremos provar, para poder ter certeza? Por que é necessário provar? Não, eu preciso provar. A tentação vem lá do Éden. Agradável ao paladar, ela foi tentada no corpo. Ela queria sentir, ela queria ali comer, ela queria degustar. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação que está nos afunilando, está nos arrastando para uma destruição, para uma colisão frontal com o inferno, e nós estamos dando mais vazão. Como esse menino da taça, da jarra, viu ali os bombons, não, ele já foi lá e tal, e ficou preso. O diabo, ele engana demais a vida das pessoas, e quantas vezes nós caímos. Atraente aos olhos. Todos nós temos, aqui foi a alma. A nossa alma tem olhos, e não são esses aqui. Na verdade, a nossa alma olha lá de dentro, enxerga a situação, e nós começamos a desejar aquilo, e nós começamos a querer aquilo, e nós começamos a querer tomar posse daquilo. Nós queremos, porque a alma está querendo ser alimentada, saciada. E você sabia que, por isso que eu falei da importância de nós não deixarmos a alma independente. Porque se você deixar a alma conduzir a sua vida sozinha, ela vai destruir você. Ela vai destruir. Ela nos destrói, irmãos. Porque a alma, muitas vezes, ela fala assim, ela recebe uma informação de desejo, através dos olhos, através da visão, e começa a ficar imaginando, até que ela manda uma mensagem para a nossa mente. Você precisa disso, você tem que comer isso, você tem que fazer isso, você tem que desfrutar disso. E a mente, quando ela não é renovada, por isso que Romanos 12:2 fala que nós devemos renovar a nossa mente. Quando a mente não é renovada, ela não tem força para dizer, alma, se coloque no seu lugar. Por isso que o Espírito, nosso Espírito tem que estar em comunicação com os céus. O Espírito Santo precisa estar aguçando dentro de nós, dizendo não, alma, você não pode prevalecer, vontade, você não pode prevalecer, olhos, você não pode prevalecer, amém?
Não pode. E também desejável para obter discernimento. O que é discernimento? Conhecimento. Conhecimento. Ou seja, ela ficou pensando, bom, quais são os planos de Deus para a minha vida? Deus falou, se eu fizesse, não, deixa eu ver. Quantas vezes nós queremos antecipar as coisas, nós queremos fazer diferente, queremos saber, e tomamos posse, e damos passos tão errados, tão fora do trilho, e caímos. Tentação. Tentação. Muitos de nós estamos sendo vítimas, não necessariamente do pecado, mas antes disso, da tentação. E como eu disse, o diabo, ele não é inteligente, mas ele vem fazendo vítimas até hoje. Tentou Eva lá, milhões de anos depois, continua nos tentando. E a Bíblia nos diz em 1 João 2,15, olha o que a Bíblia diz para nós hoje. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Tem uma versão que diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sabe, queridos, nós precisamos ter revelação. Concupiscência é um desejo proibido, é o desejo por aquilo que é proibido. E eu não estou dizendo de pecado aqui, eu estou dizendo de tentações. Todos nós aqui, sabe, irmãos, eu tenho convicção que cada um de nós aqui temos caminhado em santidade, levado uma vida em santidade, mas a tentação vai bater na nossa porta. Vai bater. E nós precisamos ser inteligentes espiritualmente para nos protegermos da tentação. Quando ela chegar em nós, nós vamos dizer não para a tentação. Amém? Dizer não para a tentação. Aqui a Bíblia fala, parece que quando eu li esse texto, eu já li algumas vezes, mas quando eu li esse texto aqui, quando João, aqui em 1 João, quando se refere, não ame o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que é meio duro, parece que aqui está sendo muito difícil. Opa, espera aí, mas o amor do Pai não está em mim, porque eu estou sendo... Deus é amor. Mas o que na verdade nós precisamos entender é o que vem a ser mundo aqui. Quantos já ouviram falar, você está cantando música do mundo? Quantos já ouviram? Ah, ok. Você está fazendo coisas do mundo, esse cara é mundano, e não sei o quê. Então tudo isso aí são declarações corriqueiras. Mas o que a Bíblia está dizendo é que existe um sistema governado por Satanás chamado mundo. E nós precisamos entender que tudo que é governado por Satanás, pelo diabo, se atrair o nosso olhar, se atrair a nossa alma, se atrair o nosso amor, nós vamos ser corrompidos, nós vamos ser atacados, nós vamos ser vitimados pelo diabo e provavelmente nós vamos cair em pecado. Provavelmente nós vamos cair em pecado. Por isso que é importante nós entendermos o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar nessa tarde. Como que nós demonstramos esse amor pelo mundo? Nós demonstramos o amor muitas vezes, primeiro na área do quê? Do nosso corpo, da nossa alma. E quantas vezes através do nosso espírito. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ser livres disso. A cobiça da carne diz respeito às vontades físicas. E eu não estou dizendo de vontade de você comer um bom churrasco. Muito pelo contrário, comer um bom churrasco é maravilhoso. Mas comer um boi inteiro é gula. E a Bíblia diz que é pecado. Eu não estou dizendo disso, vontades que eu estou dizendo aqui nessa tarde são vontades que têm destruído pessoas, têm destruído famílias, têm destruído casamentos. Outra coisa que a Bíblia fala
a cobiça dos olhos. É muito comum que quando você passa a dar atenção para alguma coisa, você desvaloriza a outra. Por que que às vezes nós falamos, Deus já não me agrada tanto? Porque alguma coisa já está te agradando de alguma forma. Seus olhos já estão sendo virados para outro lugar. Por que que existe hoje tanto adultério? Por que que existe adultério, irmãos? Porque o cara casa para fazer a mulher feliz, só que de repente ele começa a olhar para uma diaba. E o que acontece? Ele só olhou, pastor, ele não pecou. Mas é aí que está, queridos, o que eu estou dizendo é exatamente isso. O problema é o olhar, é a tentação. E ele vai olhar a diaba como se fosse uma deusa. E aí pronto, já olhou, já ficou pensando, e o casamento já passa a ser o segundo plano, e vem a destruição. Quantos jovens estão sendo vitimados também pela sedução desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Nós precisamos nos proteger do pecado? Não, primeiramente da tentação. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu sei que você é, amém? E proteger, criar barreiras para que o diabo não atravesse, você não vai pecar. Se você não pecar, você vai ser livre, vai viver uma vida livre com Deus em nome de Jesus. Os olhos, ele quer fama, os olhos quer reconhecimento, sucesso, prazer, alegria, e os olhos ele quer tudo isso. E aí para quê? Para alimentar a alma. Ostentação dos bens. Aqui é o nosso espírito. Quantas vezes nós queremos ser mais do que nós somos? Nós queremos nos achar. E eu quero dizer uma coisa para você, se nós temos o Espírito Santo, eu sei que nós temos. Se nós tirarmos o Espírito Santo, eu vou falar por mim, se tirar o Espírito Santo dentro desse cleito aqui, dessa casca, que tem uma aparência, não sobra nada, queridos, não sobra nada, sobra um lixo de pessoa. O que nos faz diferente é o Espírito Santo. Não adianta a gente ficar se achando, querendo ser mais do que nós somos, se o Espírito Santo não habitar dentro de nós e nos colocar no nosso lugar. E eu não estou dizendo só em âmbito ministerial, mas em todos os lugares. Eu sei que você talvez seja um grande profissional, um grande homem de Deus, enfim, você tem, não sei, mas você precisa entender que quem está fazendo, quem está conduzindo é o Espírito Santo na sua vida, amém? Você tem que entender, é o Espírito Santo que te levanta, Ele que faz. Agora, queridos, Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Nós lemos aqui que Eva, ela foi tentada, nós somos tentados hoje, mas há 2000 anos atrás, o diabo estava tentando quem? Jesus. Um jejum de 40 dias, e o que o diabo vai e faz? Tenta Jesus, só que ele dançou. Ali ele deu com a cara no muro. Jesus, de uma forma muito reveladora e muito simples, nos ensina através desse episódio da tentação e do jejum de 40 dias, como nós vamos nos proteger, como nós vamos acabar com o inimigo, como nós vamos eliminar o nosso adversário. A primeira situação foi lá, transformar pedra em pão. O diabo falou, olha, está lá na Bíblia, por que você não transforma pedra em pão? Você não tem todo esse poder? Eu fico imaginando Jesus, 40 dias. Gente, eu não sei quanto tempo você já passou sem comer nada, tipo ficar só na água. Eu já consegui até 5 dias. Pastor, só isso, você é um pastor, achei que você já tinha chegado uns 40 dias. Ainda não, irmãos, eu não estou no seu nível, mas eu vou chegar lá. Mas 5 eu já fui. Eu tinha um propósito até o 7º, e no 5º eu não aguentei. Agora eu fico pensando, 40 dias.
40. Aí a proposta vem, transforma pedra em pão, deveria ter milhões de pedras. Eu fico pensando que ele ia transformar pão francês, pão alemão, pão de queijo, pão de coco, pão de milho, pão sovado. Ele ficou ali, se fosse eu ia falar pão de tudo quanto é coisa. Pão doce, pão salgado, pão com linguiça, pão com churrasco, pão de hambúrguer, pão preto, pão branco. Mas Jesus, ele não cedeu à proposta do diabo. Quantas vezes o diabo vem assim para você? E ele vem na hora que você está mais sensível, precisando tanto daquilo, ele fala, está aqui, está aqui para você, não é isso que você está precisando, não é isso que você está querendo, não é essa a sua necessidade, não é esse seu desejo, vai aqui, pega, vamos lá, não tem problema. Essa é a hora que você tem que dizer, não, é a tentação, essa é a hora que você tem que correr. Aí depois o diabo vem de novo e fala assim, olha o que o diabo fala para Jesus. Cara, você é filho de Deus, por que você não pula desse penhasco aqui? Se você pular lá embaixo, o seu Deus, porque olha que interessante, isso aqui é muito importante, isso aqui é uma lição para nós, viu irmãos? É uma lição para nós. Diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí o diabo fala assim, olha o que o diabo fala. O diabo, ele não se atualizou, mas ele se liga nas coisas. Olha o que ele fala, pois está escrito. O diabo conhece a Bíblia, sabia? Quantos conhecem a Bíblia aqui, amém? Levanta a mão, por favor, mesmo que você não conheça, vai conhecer pela fé, em nome de Jesus. Irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer a Bíblia. Se você tiver uma dificuldade, eu falei esses dias aqui, eu não sei aonde que eu falei, não sei se foi aqui, se eu falei, você me perdoa falar de novo, mas teve um pastor que foi tirar o visto americano, falou, você faz o quê? Sou pastor. Pastor? Então fala aí os 10 mandamentos. Você acredita nisso? Amigo meu, se ele não soubesse, o visto dele tinha sido negado. Tem sentido isso? Até os caras lá sabem a Bíblia, e nós precisamos saber também. Então, gente, o diabo falou, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos para te proteger. Aonde foi que o diabo tentou Jesus aqui na alma? Porque se ele queria ali mostrar para Jesus, falar, vai lá, você é o cara, você tem um Deus. Quantas vezes, queridos, nós somos confrontados na nossa alma, a nossa alma nos confronta. O Espírito Santo vem e fala não, e a alma fala sim. O Espírito fala não, e a alma fala sim. E nós falamos o quê? Não, mas eu tenho um discipulador. É só chegar lá e confessar, tudo certo, estou zerado, posso pecar de novo. Santa ignorância. Ah, não, mas eu vou para a igreja da paz todo domingo. Se eu pisar na bola hoje aqui, amanhã tudo certo, vou para o culto, levanta a mão, oro, dou um dízimo lá, tudo certo. Queridos, nós precisamos crescer, nós precisamos atingir outro nível, um nível de santidade, um nível onde o céu vai descer na terra e vai nos tocar, e as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, essa pessoa tem algo diferente, ele é santo, ele é um homem, uma mulher de Deus, não porque ele peca, talvez porque ele é tentado, mas porque ele diz não para o pecado. Amém? Amém, querido? Outra coisa aqui que aconteceu, todos os reinos do mundo, aqui o diabo queria dar poder para Jesus. Aqui era a soberba. E quantas vezes nós somos tentados no poder? Tem uma coisa que todo mundo fala, quer conhecer um homem? Dê poder para ele. Quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Já viu aquelas pessoas? Pessoa simples, conversa com todo mundo, abraça todo mundo, ganhou uma divisa diferente, ele já anda meio que assim, nariz empinado. Não tenho nada contra isso, queridos, eu acho tipo um luxo, mas veja bem, eu fui um dia, estava numa conferência e o pastor, uma bênção esse pastor, eu ouço muito ele, o pastor não é brasileiro, mas ele é um incrível homem de Deus.
E ele é incrível, mas ele chega e tipo os caras trazem, um traz o iPad, outro traz a água, outro traz um negócio, outro traz um não sei o quê, o cara vem, desce, tal, prega. Parece Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser mais simples. Jesus poderia falar, tá bom, eu vou ser, mas não, tinha um propósito. Se você é um homem bem-sucedido, seja humilde, seja simples. Se você é uma pessoa bem-sucedida, seja humilde, seja simples. A humildade, ela é uma qualidade, é uma virtude. A soberba precede a ruína, você sabia disso? Nós precisamos ter esse coração de humildade. Mas a tentação, ela sempre vai querer nos parar, queridos. A tentação sempre vai querer. E tem uma tentação que muitos de nós aqui passamos. E eu passei um dia também. Eu lembro quando eu me converti. Logo que eu me converti, pensa uma pessoa destruída. Era eu. Não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não, mas era verdade, queridos. Porque graças a Deus hoje eu sou mais que vencedor. E eu me converti, estava indo para a igreja, eu, a Luciana e o Caio. Aí, quando você está convertido, aliás, quando você se converte, você vai animado para a igreja. E naquele dia, eu não sei se eu não tinha carro ainda, acho que eu não tinha carro, estava quebrado. Acho que eu já tinha carro, mas estava quebrado, tinha acabado de me converter. E eu estava indo a pé com o Caio no colo. Eu, a Luciana e o Caio. E o Caio, era uma situação bem complicada aquela, só tinha um tênis para ir em todos os cultos, todas as vezes. Compramos lá, financiamos, era muito difícil a situação. O tênis do menino, eu não sei porquê, cargas d'água, ele tirou do pé, caiu dentro do bueiro. Sabe aquela tampa de concreto? Sem brincadeira, parou eu e a Luciana. Eu falei para ela, eu nunca mais vou nessa igreja. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ir para a igreja não, já se viu, estou indo para a igreja, estou indo sem carro, estou pegando chuva, estou não sei o quê. E aí o tênis que a gente comprou, sem brincadeira, caiu. Aí eu fiquei lá, arrancando a tampa, pegando o tênis. Irmãos, ridículo. Mas eu peguei o tênis e fomos para a igreja, graças a Deus. A primeira tentação que nós temos é essa. Vou sair da igreja. Vou ficar sem Jesus, vou viver minha vida. Tentação do inferno, essa daí, porque vai te destruir, queridos. E o diabo vai colocando situações, mas eu quero concluir essa palavra aqui, dizendo qual foi a saída que Jesus deu para tudo isso. A espada. O que é a espada? É a palavra. É a palavra de Deus. Se você lê Mateus, se você lê os evangelhos, essa situação do jejum de 40 dias e a resposta de Jesus, todas as respostas que Jesus deu para o diabo foi, olha o que ele disse, está escrito. Vou ler só aqui o final, 4, 10 e 11. Jesus lhe disse, retire-se daqui, retire-se Satanás, pois está escrito. Diga, pois está escrito. Mais uma vez, está escrito. Veja bem, aí ele fala, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Quer ser aprovado? Passe no teste da tentação. Diga não às tentações. Quer crescer, quer vencer na vida, quer ter sucesso, diga não, diga não, diga não, diga não. Diga não. A palavra de Deus é importante, nós lemos lá, Josué fala, medite nela dia e noite, para que tudo nas nossas vidas se dê bem, para que que haja prosperidade, medite na palavra dia e noite. Então, para você vencer a tentação, você precisa ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia um versículo. Nós estamos entrando agora, faltam 5 meses para terminar o ano. Por que não lançar um desafio? Vamos ler a Bíblia esse ano. Vamos ler a Bíblia, esse pastor, só falta 4 meses. Como é que eu vou ler a Bíblia até o final do ano?
Vai num planinho bíblico lá, lê um pouquinho, ao invés de você, sabe por que nós muitas vezes caímos, a tentação vem, nós caímos em tentação e às vezes até em pecado, porque nós temos muitas opções hoje para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscar a Deus, as opções são inúmeras. Diminua as opções, diminua, se você... Diminua, faça coisas diferentes, mas leia a palavra de Deus. Eu lembro uma vez, pastor Lucinho, numa ministração, ele falou que ele foi na casa da Ana Paula e a Ana Paula colocava o celular para vibrar. Ele falou: Ana, mas por que você está deixando o celular vibrando? Para eu lembrar que eu preciso adorar a Deus, porque eu sou uma adoradora, e eu fiz muito isso por muitos anos na minha vida. Então eu meio que acostumei. Mas de um tempo para cá eu estava ficando meio que de lado, eu não estava adorando espontaneamente. Quantos pregadores, aqui não, mas eu sei que muitos pregadores, eles leem a Bíblia só para pregar. Quantas vezes nós oramos só porque nós temos uma necessidade específica, querido? Cria o hábito, 10 minutos, 20 minutos. Crie o hábito de ler a palavra de Deus, leia um versículo por dia, leia 2, leia 3, leia a palavra. É a palavra de Deus que vai nos sustentar no momento de maior crise diante das tentações. Amém? Eu creio que essa noite você vai ser revestido aqui. Nós vamos participar dessa ceia. Eu queria pedir para os irmãos já se posicionarem. E última coisa que eu quero falar para você: ler a Bíblia e confessar as suas tentações. Confesse para Deus. Confesse, fale com alguém, com seu líder, seu pastor, seu discipulador, mas fale. Por que é importante confessar? Porque a cruz, a ceia que nós vamos tomar agora, por isso é importante que, pode já servir, tá, por favor. Por isso que é importante você entender, nós como Igreja da Paz, todos nós aqui podemos tomar ceia. Ah, não precisa ser só quem batizou, não. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela está vazia, porque Jesus morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar. Amém? Então nós já fomos perdoados dos nossos pecados, já fomos. Você pecou, você já foi perdoado, porque quem perdoa é Jesus, através da cruz, da morte e da ressurreição. Agora a cura, ela vem através da confissão, vem através da nossa declaração. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados, sarados. Então, você é livre. O que você precisa? Examinar a si mesmo, pedir perdão para Deus, confessar as suas falhas e seguir em frente, porque eu e você, nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vou pedir para você ficar em pé. Enquanto o louvor toca aqui, você tem liberdade de sair do teu lugar, pegar o cálice e o corpo de Cristo, aí juntos nós vamos cear aqui.